Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo informações e notícias do Mengão para vocês e nós vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva de todo o Brasil falando sobre o Flamengo, a evolução que o Flamengo está tendo nas mãos do técnico Jorge Sampaoli, que inclusive vimos isso na partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil, onde ficou 0-0. O próximo confronto do Flamengo agora é pelo Campeonato Brasileiro e será contra o Corinthians. O Flamengo vai jogar fora de casa também, mas o Corinthians não vem vivendo uma boa fase, então o Flamengo pode se aproveitar dessa situação e conseguir mais 3 pontos. Vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Mengão. Eu gostaria que você chegasse primeiramente deixando seu like, porque o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta juntos aí de 1000 likes para esse vídeo, preciso da força da torcida do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, eu convido você, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, ativando o sininho das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as informações e notícias do Mengão, tá certo? Cresce esse vídeo, vou deixar aqui ao canal ES1 Live, também ao canal SBT Esportes, ESPN, link na descrição do vídeo. Vamos então reagir às últimas informações e notícias do Flamengo. Várias pessoas, rubro-negros, imprensa, que foi o melhor jogo do Flamengo no ano, Vene Casagrande. Primeiro, eu quero saber se você concorda com isso. Se foi no sim ou não, você concorda? Sim. Mas vou além. Vamos além? Porque eu queria ir além também. Eu, inclusive, cheguei a escutar a gente falar, Pedrosa, que lembrou o Flamengo de 2019. As peças de fato Calma, não vou tão além. Mas eu também achei. Aí é muito além. Aí é muito além. Eu achei. Esse além aí é do Buzz Lightyear. Eu também achei. Eu acho até que tava tão carente o rubro-negro de ver uma boa atuação, que é o típico dos últimos anos, que ele ficou assim, caramba, olha, dá pra jogar bem. Mas um time com um a mais durante todo o segundo tempo, terminar um placar 0-0, e essa é a melhor partida do ano, é por aí, Venê? Quando eu digo vou além, é a melhor partida do ano e é a melhor partida desde o 4-0 sobre o Vélez na temporada passada, que se eu não me engano foi em setembro, ainda com Dorival Júnior. De lá pra cá o Flamengo não tinha jogado tão bem como jogou ontem. Mas óbvio, o que vale é bola na rede. E é isso que eu falo, o Flamengo perdeu uma oportunidade, uma boa oportunidade de sair na frente para uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Mas se a gente for levar em consideração a atuação do Flamengo, de fato, foi a melhor atuação do Flamengo nos 90 minutos jogados desde a chegada, desde a virada do ano e desde a temporada passada, como eu citei aqui. Então, assim, é uma partida para elogiar, sobretudo a atuação coletiva, mas também tem alguns pontos que a gente pode comentar aqui que precisa melhorar. E aí eu vou destacar a parte física de alguns jogadores, sobretudo o Arrascaeta, que é um jogador que não consegue mais completar uma partida fisicamente bem falando, mas o grupo eu considero que foi uma grande partida, a melhor sim da temporada. Pelo que é apresentado, que eu consegui fazer uma leitura, ô Pedrosa, foi um Flamengo com muito volume e a gente ficou, como é que vai ser esse encontro, né? A gente estava aqui ontem debatendo isso, como que vai ser esse encontro? Foi um Flamengo com muito volume, sim, mas também um Flamengo que só parou o Fluminense com faltas no ataque. Ele parou o Fluminense dessa forma. Ele tentava e aí quando ele via que já estava próximo ao gol e não conseguia mais, ele parava com falta no ataque. Eu não concordo plenamente com isso, mas muito boa tarde pra você, pro Venê, pra galera de casa. Eu acho que dá pra gente resumir essa partida de ontem assim. O Flamengo jogou muito melhor do que o resultado que ele conquistou. E o Fluminense jogou muito pior do que o resultado que ele conquistou. O resultado pro Flamengo foi ruim, principalmente pelas circunstâncias do jogo. Pro Fluminense foi ótimo. E pelo que desempenhou, o Flamengo deveria ter saído vencedor da partida ontem diante do Fluminense. O que não quer dizer que o Fluminense tenha feito um mau jogo, por exemplo, defensivo. Sim. O Fluminense, principalmente quando estava com um a menos, e eu já trouxe essa informação aqui, o Fernando Diniz treina a característica do seu time quando tá com um a menos. Treina com 12 contra 11, treina com 11 contra 10. Então o Fluminense não sentiu tanto. Agora, de uma maneira geral, a postura do Flamengo de pressionar o Fluminense lá na frente fez com que o Fluminense tivesse dificuldade. Destaco aqui que o Fluminense estava em um dia técnico abaixo do que a gente vê desse Fluminense. Não é pelo adversário que foi bem? Não. Eu acho que, por exemplo, o Ganso. O Ganso fez uma partida belíssima sem a bola. Ele marcou, ele competiu, ele conseguiu fazer o meio-campo do Fluminense ter consistência, mesmo sabendo das características dele. Mas com a bola, o Ganso errou coisas que ele não erra. O Aras errou coisas que ele não erra. O Cano pouco apareceu ontem também. Além disso, o Fluminense teve a perda do Marcelo, que naquele momento de pressão era um cara que tecnicamente estava voando no jogo. Então o Flamengo fez uma belíssima partida, conseguiu sim ter um volume muito maior contra uma equipe que gosta de ter a bola, utilizou as faltas, que eu acho que é um contexto do jogo e é natural. Por quê? Como que o Sampaoli joga? Ele gosta de ter a bola.
Não ter a bola é um problema, isso são palavras dele. Quando você não tem a bola e tem um problema, você tem que resolver esse problema. E o ímpeto do Flamengo para resolver esse problema e recuperar a bola, ele é muito grande. Então é natural que às vezes você faça uma falta aqui, faça uma falta lá, e falta também é do jogo, é uma parte tática, Quase é um modo 30 faltas. O próprio faltas. Léo Pereira falou isso após a partida, que foi uma orientação do Sampaoli. Não conseguiu roubar a bola, faz a Deu falta. pra perceber. Agora, isso não é errado. É Não uma é. estratégia. Não, mas eu não tô dizendo que é errado não, tá, sim, gente? Eu mas disse eu que vejo foi a muito... forma com que eles encontraram. Muita gente julgando isso. E outra coisa que eu ouvi que eu não concordo. Pô, jogar com um a menos é muito difícil porque o adversário se cola lá atrás. Gente, pelo amor de Deus. Não. Isso aqui é vantagem numérica. É. O que é mais fácil? Você jogar 10 contra 11 ou 11 contra 10? É óbvio que é mais fácil Não é você possível. ter É uma matemática. vantagem numérica. O que eu acho é o seguinte, o treinador, no caso do Sampaoli, ele tem que trabalhar isso no dia a dia. Como trabalhar isso? Treinamento. Você pega, faz uma vantagem numérica, porque o adversário, teoricamente, vai recuar, e aí você tem como saber lidar com esse tipo de Mas teve situação. um detalhe também nisso tudo, Venê. Quando, eu não sei se vocês têm a mesma opinião do que a minha, aos 4 o Felipe Melo é expulso. Lá para quase 20, o Fluminense começa a recuar um pouquinho. E é talvez perceber que o empate ali seria ok, né? Com um a menos, um tempo inteiro. Perdeu o Marcelo. Perdeu o Marcelo, a pressão muito grande, o Flamengo com volume no primeiro tempo. Então, eu entendo que a gente não deu nem pra ver o que o Diniz conseguiu mexer, porque logo às 4 perde uma peça. E aí o Fluminense teve uma postura meio retranca, meio reativa, que a gente não tá acostumado a ver o Fluminense. E aí o Flamengo se vê naquela posição em que ele se vê com os outros clubes que a gente tem falado por aqui, que é um Flamengo que não tem muito recurso. Ele fica dando chuveirada na área, que foi o que eu vi ontem, nos últimos minutos do jogo. É chuveirada na área, tudo na base do desespero, Pedrosa. Eu não vejo muita construção, sabe, ofensiva. A não ser com jogadas individuais e que as peças não estavam falhando, peças que não falham, como o Arrascaeta, por exemplo. A construção, ela até estava sendo feita, o problema era a conclusão. E quem não estava no Flamengo ontem? O Pedro. A gente falou aqui sobre a ausência desse atleta, que é o artilheiro do Flamengo, que é um dos artilheiros do Brasil. O que faltou pro Flamengo ontem foi o cara que colocou para colocar a bola na rede. Porque se eu me recordo aqui, o Gabigol, pra mim, eu acho que ele perde aquele gol, que ele chuta na trave, apesar de ter batido bem, é um gol perdido. Perdeu. O Arrascaeta perde no rebote. Perde. E o Arrascaeta Perde. perde esse lance aí. Ele perdeu 2 gols. Essa cabeçada do Arrascaeta. Então, assim, ele tava limpo sozinho na jogada. De lances claros, o Flamengo construiu. O Fábio fez uma belíssima partida também. Não, eu digo que construiu, mas eu digo que a partir dos 20, ele usou muito recurso de chuveirada. Eu esperava mais. Não teve triangulação. Mas isso que é você tá porque- querendo ele dizer. só o que que chuveirou bola acontece? na E de área. fato não teve. Não teve uma triangulação, Você uma não olha e jogada. fala assim, gente, mas foi tudo muito bem construído, muito bem pensado. Não, foi meio desesperado. Acho que Não sei se desesperado acho talvez que- é a palavra certa, mas de fato não teve jogada trabalhada. Porque ele Então, fez, é isso. o Diniz, ele fez praticamente uma linha de 6 dentro da área. Então é muito difícil quando você povoa a área, e obviamente você não tem uma característica de chute de fora da área, que eu vi pouco nesse Flamengo, que deveria ter feito mais, e a gente sabe também que o Fábio tá vivendo uma grande fase, aí o Flamengo começa a chuveirar. Mas pra mim, talvez, se o Pedro estivesse em campo, ele conseguiria ser efetivo pro Flamengo, porque é um cara que tem faro de gol. O Pedro fez muita falta. Faz muita Ontem falta. foi um jogo que o Pedro com certeza botaria uma bola na rede, gente. Pelo amor de Deus. A gente tá falando de um jogador, e isso não é achismo, é aproveitamento. Se a gente for olhar os números do Pedro, o aproveitamento dele é absurdo. E é Concordo. óbvio que é um jogador que faz muita falta. Muita não tem falta. jeito. Daqui a pouco a gente vai comentar os lances polêmicos de arbitragem. A gente vai conseguir, ô Big Boys, colocar daqui a pouco a nossa princesa da arbitragem? Estamos tentando, fazendo de tudo para chamar a nossa querida Nadine Bastos para comentar. Tem alguns lances polêmicos. Será que era mesmo pro Felipe Melo ser expulso? Será que ele mereceu Eu ser quero expulso? falar! Será que o pisão do Gabigol não merecia pelo menos um varzinho, né, ô Venê? Se fosse o Felipe Melo pisando em alguém, será que ele não ia ser expulso? Não, a gente também tem que falar de simulação toda hora. Tem muita coisa pra gente falar. Bateu no rosto Pedrosa! toda hora. Vocês dois, Chama o VAR, Fernando. não pode, porque isso pode. é cartão amarelo, não pode chamar VAR. Pô, que cena Isso patética. tem que olhar. Pois é, daqui a pouco a gente vai comentar todos esses lances. E eu fiquei assim, puxa, porque eu achei que ia ter um segundo tempo revolucionário. Porque assim, o Flamengo dominou o Fluminense no primeiro tempo, Sim. né? O Flamengo dominou, segurou as cordas, E ficou o Fluminense no segundo tempo costuma voar. e geralmente, esses retoques, a gente sempre fala que vem do Diniz, ele entende o que aconteceu, vamos colocar ali, vamos colocar lá.
E as escolhas em que ele fez, botou o Pirani por ali e botou o Lima. E que era o que a gente imaginava que ia acontecer. E deu certo ainda no primeiro tempo. O que deu errado pro Fluminense? Foi isso, Fernando. Eu falei pra vocês, eu acho muito que é muito também a qualidade do adversário. Não é nem só que o Fluminense não foi bem, ele não joga sozinho, né? Ele sempre encontra alguém pra jogar. O mérito do Flamengo, ele é indiscutível. O Flamengo conseguiu fazer um jogo onde ele pressionou, ele estava praticamente com 2 linhas de 4 em cima do Fluminense, no campo do Fluminense. Então o mérito do Flamengo foi esse, não deixar o Fluminense fazer a progressão como gosta o Fluminense. Quando ele foi atraído, que é o que o Fluminense faz quando tem a bola, o Sampaoli, muito inteligente, ele conseguiu também povoar o mesmo setor do Fluminense, que o Fluminense tenta tirar vantagem numérica. Então, quando o Fluminense tentava tabelar e sair, ou quando saía o Flamengo fazia falta, o que é natural, ou o Flamengo conseguia recuperar a bola na bola mesmo jogando futebol. Então, assim, a gente só tem que exaltar aqui a partida que o Flamengo fez, que foi muito boa mesmo. E, repito, o resultado foi muito pior do que o próprio desempenho do Flamengo, só que ontem entendo que o Fluminense, depois que perdeu o Marcelo, tendo desfalque já do Alexander e tecnicamente seus principais jogadores não estavam num bom dia, sofreu com essa situação. Mas teve uma decisão do São Paulo que eu acho que ajudou muito a vida do Fluminense. Foi quando o São Paulo colocou o Vidal em campo. Assim, eu não estou perseguindo o Vidal não, tá? Mas ultimamente, as partidas de Vidal, como que tem sido? É um jogador que não tem intensidade fisicamente abaixo, ele não consegue manter o ritmo dos demais jogadores. Se ele botasse um outro jogador, talvez o Vitor Hugo, eu acho que o São Paulo poderia tirar proveito da vantagem numérica. Quando ele põe o Vidal, teoricamente, entre aspas, ele perde um jogador na intensidade, porque o Vidal nada está fazendo. Então acho que o São Paulo ele poderia ter utilizado de uma outra estratégia para tirar vantagem numérica em campo. Ele não conseguiu fazer isso. Bom dia, Alain, bom dia a todos. Eu gostei, achei que assim, o jogo foi muito parecido com alguns momentos de outros 2 Fla-Flus desse ano. Foram 4 até agora, né? O primeiro foi aquele da Taça Guanabara, o Fluminense ganhou de virada 2-1. O segundo foi o primeiro jogo da final carioca, 2-0 Flamengo. O terceiro foi aquela vergonha do ponto de vista rubro-negro, porque o Flamengo não jogou. Isso aí não é tirar o mérito do Fluminense, porque foi campeão, nada disso. O Fluminense fez a sua parte, mas o Flamengo não jogou. Aquele jogo foi um negócio assim. Se o Flamengo tivesse um ambiente de cobrança profissional, cabeças iriam rolar ali, né? Se for uma coisa assim, inaceitável a forma como o time se comportou, o time não competiu. E foi dias depois daquele papelão no segundo tempo contra o Alcas, a virada que o Flamengo tomou daquele time horroroso, com um centroavante de 180 quilos lá. Uma brincadeira, né? Cifuente, né? O Flamengo conseguiu perder para aquele time de virada e dias depois fez aquele papelão. Mas quando o Flamengo competiu, o Flamengo fez com o Fluminense bons jogos. Esse 2-1 da Taça Guanabara, não sei se o pessoal vai se lembrar, foi um jogo que ele começou, o Vitor Pereira, o técnico, com o Matheus França na ponta, Cebolinha na outra, Gabigol ficou de fora, o goleiro foi o Matheus Cunha, não foi o Santos, foi a primeira vez que o Matheus jogou um jogo mais importante, né, como titular. O Flamengo jogou bem o primeiro tempo, o Fluminense não conseguia sair jogando, foi parecido com ontem, no sentido da estratégia. E o Flamengo fez 1-0, teve um gol anulado do Gabriel, Gabriel foi titular nesse jogo, o outro jogo que ele ficou no banco. E aí o Flamengo tomou uma virada num lance muito fortuito do Pirani ali, um chute torto, numa bola torta do campo, tentou chutar, a bola sobrou para o Pirani, ele chutou mascado e a bola foi entrando. No jogo que estava 0-0, estava 1-1, o Fluminense tinha que ganhar o jogo por causa da Taça Guanabara, e ele se mandou para ataque, fez o gol. O Flamengo poderia ter feito o gol também em alguma jogada aleatória, um jogo que o Flamengo não jogou mal, perdeu, mas não jogou mal. Ainda mais naquele momento que o Vitor Pereira estava começando a tentar colocar as coisas que ele queria fazer no time, porque o início foi basicamente o time do Dorival. Aí adiante, 2-0. O Flamengo jogou bem. Aí começou com o Gabigol no banco, mexeu bastante no time, fez 1-0. Aí quando chegaram esses jogadores mais pesados que saíram do banco, 4, 5 de uma vez só, o Flamengo ampliou o placar, não correu tanto risco, dominou o Fluminense e apontou para ser campeão carioca. Aí veio aquele papelão. Esse papelão foi tão grande no 4-1 que acho que o pessoal esquece os bons momentos desses outros jogos. Ou seja, o que o São Paulo fez ontem foi retomar algo que esse time já mostrou contra o mesmo adversário em outros momentos. Como, por exemplo, contra o Palmeiras, o Flamengo fez 3 gols. 3 gols. Quem faz 3 gols no Palmeiras? Pouquíssimos times, mas tomou 4. Tomou 4 gols. Um deles irregular, é verdade, mas tomou 4. Né? Então, você vê o desequilíbrio do time, que já vem desde o ano passado, e agora o segundo técnico na temporada tentando colocar a coisa em ordem. Ontem, o importante foi mostrar para a torcida e para todo mundo, primeira coisa, antes do jogo, havia quem imaginasse o Flamengo presa fácil. Eu até comentei lá na Jovem Pan mais cedo, falei, olha,
Depende do comportamento do time. Se o time se mobilizar e competir, tem jogo, sempre vai ter jogo. O Flamengo joga contra qualquer um na América do Sul, gente. E jogaria contra vários lá de fora também. Mobilizado, bem treinado, orientado, com estratégia de jogo, um plano de jogo definido para executar em campo. Agora, se for para jogar como jogou contra o Bahia segundo tempo, quando jogou a final carioca, como jogou contra o Alcas, para citar alguns exemplos, aí não joga nem contra o São Cristóvão, do meu avô. Não joga contra ninguém, porque não tem condição. E ontem o Flamengo se mobilizou, fez o jogo certo, ele fez uma escolha diferente do Vitor Pereira com relação aos nomes, ele foi com o time mais cascudo, então não tem Vitor Hugo, vai Thiago Maia mesmo numa fase que não é boa, vai Everton Ribeiro, vai Gerson, não tem Matheus França Cebolinha de saída, então eram os caras dos lados, Gabigol começa, não tem Pedro, ok, Arrascaeta, e o Flamengo foi muito bem, primeiro tempo muito bem, agora peca de novo, né? O gol do Gabriel nem diz que seja perdido. A grande bola do Pulga, ele tira do goleiro, o Fábio, a bola vai na trave. Se ele chuta um pouco para dentro, o Fábio defende. Então acho que ele chutou do jeito que dava ali, foi bem finalizado, deu um pouco de azar. Se ela bate um pouquinho para dentro ali, ela bate na trave e entra. Então acho que o Gabriel, ele não teve sorte. Agora o Arrascaeta, né, ela? Pô, o gol que ele perdeu na sobra dessa bola, era só mandar para o gol, ele tentou bater para baixo, a cena subiu, e um gol de cabeça, sozinho, os dois pés plantados no chão, era só cumprimentar, cabeceou para fora. Aliás, o Arrascaeta é um capítulo à parte que tem que ser discutido no Flamengo. O Arrascaeta faz uma temporada muito ruim, mesmo quando fez o gol que levou o Flamengo à prorrogação contra o Del Valle, ele perdeu o gol, jogou mal, e no final ele fez o gol, mas jogou mal aquela parte, perdeu pênalti, não fez um bom jogo, ele não consegue terminar uma partida. É o pubis, olha a forma física, ontem perdeu o gol. O que acontece? Então prepara, vai treinar e entra em forma de verdade, porque não consegue terminar um jogo, 28 anos. Porque eu digo, amanhã ele vai sair de campo no andador. Não é possível. O que está acontecendo? Mas é o Arrascaeta, tudo bem que é o Arrascaeta, mas ele tem que dar retorno. Já tem tempo que está assim, se arrastando em campo. Se você pegar a reta final do ano passado, o meia que jogou bem pra caramba e tal, foi o Everton Ribeiro. O Flamengo foi campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Não só a jogada do gol lá em Guayaquil. O Everton Ribeiro fez grandes jogos na reta final da temporada, ainda com o Dorival. O Arrasca há muito tempo vem deixando a desejar. Agora, na Copa do Mundo, e eu vi que eu estava lá e estava no estádio, jogou a barbaridade quando foi colocado como titular. Meteu 2 gols, apareceu, correu, até para comemorar o gol ele correu mais do que o normal. Então, o que está acontecendo? No Uruguai ele fica todo pilhado, no Flamengo falta alguma coisa, alguém tem que conversar com esse cara. É um jogador muito importante que o Flamengo tem um jogador a meia bomba. Ontem ele não decidiu o jogo. Ontem, se o Gabigol perde os gols que o Arrascaeta perdeu ontem, estava gente aberta descendo o cacete. E ele, ontem, foi o cara que foi o vilão do Flamengo. Ele perdeu gols claros, assim, bolas fáceis para um cara da categoria dele e não aproveitou. Né? Se uma bola daquela cai no pé do Cano, o Fluminense ganha de 1-0. O Cano não perderia aqueles gols. Ou dificilmente perderia. Não dá para afirmar que ele não perderia, mas eu não apostaria um centavo que ele perderia o gol. Acho que ele faria os gols. Então o Flamengo tem que mudar isso. E, claro, houve um sério problema que já é antigo, que é a dificuldade, não é nem esse problema para jogar com um homem a mais. O jogar com um homem a mais, o problema de não aproveitar, é que o adversário se fecha mais. Ele abre mão do ataque e ele se tranca, porque ele sabe que vai ter pouca chance de fazer o gol. E o Fluminense pensou o quê? São 2 jogos, não é um jogo só. Eu não posso ir para outro jogo em desvantagem, vou ficar no 0-0. E o Fluminense se fechou, claro. Quando você joga contra a defesa fechada, tem que haver uma troca de passos mais rápida, uma movimentação mais intensa, para justamente arrastar a marcação para um lado para o outro e conseguir aparecer o espaço. O espaço é muito valioso nessas horas. E o Flamengo não sabe abrir espaço na defesa adversária. Você tem que abrir o campo, colocando 2 jogadores muito abertos pelos lados, para tentar arrastar a marcação porque você tem 5 homens marcando numa linha defensiva, às vezes 6. Você vai ter, evidentemente, um numa ponta, outro na outra ponta e os que vão pelo meio. Esses da ponta, você tem que arrastar esses caras lá para a lateral. E como? Você tendo jogadores abertos, porque você vai arrastar os jogadores para a lateral, você vai começar a fazer o quê? Criar espaços entre esses homens que formam a linha. Quando os espaços começam a ficar maiores, pela necessidade de deslocamento para marcar A ou B, porque está bem aberto, ou porque se movimentou bastante, você vai ter o quê? Chance nesse espaço meter uma bola. É a penetração que o Flamengo não consegue meter uma bola. O Gerson circula com a bola, vai dar para quem? Não tem para quem passar. Então o Flamengo tem que conseguir, tem que aprimorar isso aí, que vai jogar mais vezes contra equipes que vão ter esse comportamento, por ter um homem a menos, ou até com 11 contra 11, pela dificuldade de jogar contra um time mais técnico. Então ali é um sério problema. Foram bolas jogadas na área, que não deram em nada. Muita gente reclamou do Vidal, o Vidal realmente não entrou bem. Mas não foi por causa do Vidal que o Flamengo não ganhou. O Flamengo ganhou por causa da Arrascaeta e pela dificuldade para furar um bloqueio defensivo. Mas deixou uma mensagem muito clara. O Flamengo não é
O Flamengo é melhor que o Fluminense. O Flamengo tem jogadores melhores que o Fluminense. Vamos falar português, claro. O Flamengo tem um time melhor que o Fluminense. A média de idade de ontem era de 27 anos, o Fluminense 31. É mais jovem. Eu vi um trecho de uma entrevista do Renato Gaúcho. Não, porque tudo passa, o time é velho, uma coisa assim. O time do Flamengo não é velho, gente. Está errado. O time do Flamengo ontem, de 30 anos, tinha o goleiro Santos e o Everton Ribeiro, os titulares. Todos os demais têm menos de 30 anos. O lateral direito tem 19. Os zagueiros que jogaram ontem não têm 30 anos. O lateral esquerdo tem 26. O Pulga tem 29. Thiago Maia tem 26, 27. A idade do Gabigol. O Arrascaeta tem 28. O Ribeiro, 34. É o único mais velho. O Flamengo jogou ontem com um time médio de 27 anos. Alguns caras veteranos estavam fora. David Luiz não jogou machucado. Felipe Luiz hoje é reserva. E o Flamengo não é mais o time de 2019. As pessoas têm que acordar. A defesa de 2019 não existe mais. Diego Alves foi embora. Rafinha está no São Paulo. Felipe Luiz é banco. Pablo Mari está no futebol italiano. O Rodrigo Caio é reserva. Arão está na Turquia. Aí tem o Gerson, o Gabigol, a Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Esses quatro. Bruno Henrique, que está voltando de lesão. Quando voltar. Que também hoje é reserva. Porque volta de lesão, não é titular. Então, titulares, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, às vezes, e Gerson. Gerson vai ser titular sempre com o São Paulo. Então, você tem 3 titulares absolutos desse time, remanescente daquele período de 2019. Um que hoje volta de lesão, então é um reserva, né? E o outro que é um meio titular, que é o Everton Ribeiro. Joga um jogo, começa outro, fica no banco. O Flamengo mudou muito, o time é mais jovem. E opções, Cebolinha, 27, Matheus França, 19, não são jogadores velhos. Isso é uma lenda, é mentira. O time estava envelhecido em outro momento. E para isso, você tem condições com um time mais novo, em tese, de mais vigor físico, mais intensidade, o que é fundamental dentro da proposta que foi apresentada ontem. Mas não adianta ele ter 28 e então tentar correr, por causa da Arrascaeta, né? E é um negócio muito preocupante que acho que é muito pouco debatido. Essa é a verdade. O Fluminense do Fernando Diniz não jogou ontem no Maracanã. O Flamengo do Sampaoli marcando muita pressão. Um Flamengo com sangue nos olhos, que é o que a gente vem cobrando há muito tempo aqui no Bate-Pronto, no Canelada. Agora, também não é só elogio, não. Um time que tem um jogador a mais por 45 minutos tinha que ter feito uma diferença no primeiro jogo. É um Flamengo que, depois de ter 2 jogadores a mais contra o Bahia, não conseguiu decidir o jogo. 2 jogadores a mais contra o Bahia, que não é uma grande força ainda, mesmo se tornando SAF. Não vem jogando bem o Bahia. E agora, mais uma vez, o Flamengo com um jogador a mais por 45 minutos, porque teve muito acréscimo. O Flamengo não conseguiu chegar com perigo ao gol do Fábio. Teve a cabeçada do Ayrton Lucas, que o Fábio defendeu, e um chute também não tão perigoso do Matheus França, se eu não me engano, no fim da partida. Então o Flamengo precisa saber explorar melhor quando tem um jogador a mais. Pelo menos foi um Flamengo com brio, um Flamengo jogando como se fosse um Fla-Flu. E não a vergonha que foi naquele 4-1 da final do Campeonato Carioca, com um Flamengo apático sendo atropelado pelo Fluminense. Já dou boa tarde aqui para ele que fugiu ontem, mas que hoje tá já no bate-pronto, tá aqui pronto pro debate. Vanderlei Nogueira também, Flávio Prado, Nilson César. E como eu tô vendo que você tá me olhando com essa carinha, tá falando o quê? Que você sempre fala que eu falo besteira. Já começou. Começou bem e teve uma queda, né, Bob? O dono da rádio agora tem que ver a hora que ele quiser. Agora. Beleza, a família Carvalho. Agora. É incaível. Nós, eu e você. Você que é o dono. Quando eu me então, coloco nessa, já que você é o dono da rádio, olha a escala pra ver se eu tava. Agora, vai ou não vai assumir que o Sampaoli ontem se saiu melhor que o Fernando Diniz? Boa tarde, Tiquinho. Boa tarde, Passa, Flávio, professor Vanderlei. Você esqueceu da cabeçada do Arrascaeta também, né? Mas já tinha um jogador a mais? Tinha? Foi do Ayrton Lucas. Teve a cabeçada do Ayrton Lucas. Arrascaeta É aquele que o Arrascaeta perdeu. É o Léo Pereira, a escola para dentro da área. Ah, sim. Jogada ensaiada. Aquilo é gol perdido mesmo ali. Né? O Flamengo ontem jogou de um modo diferente. Engraçado que depois que ficou com... O Fluminense ficou com 10, o Flamengo não teve nem tanta posse de bola, que nem estava 11 contra 11. Né? O Flamengo teve as melhores oportunidades. A melhor oportunidade mesmo ali do Fluminense foi uma cabeçada do
Felipe Melo ainda quando estava em campo, depois teve um chute do Marcelo. Mas de fato o Flamengo jogou uma melhor partida, né? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão. Eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião nos comentários, a sua análise. E agora o Flamengo vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver como o Flamengo vai reagir para essa partida. O Mengão está evoluindo, está melhorando. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.